Ok, agora nós estamos online, tá bem? Boa tarde, professor Eugênio, boa tarde quem estiver nos assistindo. Meu nome é Maristela Pimentel Alves, eu sou brasileira, vivo em Berlim, sou arquiteta, não sou da área jurídica e sou militante já há muitos anos, e a militância em função da liberdade do Lula desde o começo de 2017, na verdade era antes, contra a perseguição do Lula. Nós temos um coletivo aqui na Alemanha, que atua em Berlim e várias outras cidades. Estamos fazendo muitas coisas, organizando muitas manifestações para o dia 7, estamos trabalhando junto com os comitês internacional e o comitê nacional, junto com a jornada Lula Livre, tá? Bem, é isso. Eu vou falar um pouquinho do professor Eugênio. O professor Eugênio foi convidado para participar na verdade vai ser uma palestra dele, depois vão ter perguntas, né? O professor Eugênio Aragão é advogado, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade Ruhr de Bochum, na Alemanha, mestrado em Direito na Universidade de Essex, Reino Unido, estudou Direito na UNB, Universidade de Brasília, onde hoje é professor do curso de Direito. Foi ministro, ele é sócio do escritório Aragão e Ferraro Advogados, e foi ministro da Justiça no governo da Dilma Rousseff, né? Ele vai falar hoje sobre os aspectos jurídicos do processo do Lula e o papel da Lava Jato, e depois da fala dele virão as perguntas, tá? E qualquer pergunta que o senhor tenha, professor Aragão, o senhor me pergunte, por favor. Tá bom. Bom, para mim é uma grande satisfação de estar aqui com vocês. Tenho um apreço muito grande pela Alemanha, onde fiz o meu doutorado, em Bochum, mas também, na verdade, morei na Alemanha quando era pequeno também, já cresci aí. Tenho irmã morando aí na Alemanha também. E vou com alguma frequência para aí. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar sobre a Lava Jato e sobre o processo do Lula. Podemos resumir isso num título, né? A politização da justiça e a judicialização da política, né? Na verdade, é esse o processo que nós estamos vivenciando no Brasil já há uns 5 anos. Pode-se dizer até mais, na verdade. Desde 2005, se nós formos pegar o processo do Mensalão, a gente já assiste essa extrema politização da justiça no Brasil, que gerou algumas disfuncionalidades. Mas, como disse o Gilmar Mendes, no outro dia, um dia desses daí que estava falando sobre os meninos da Lava Jato, há por trás disso um claro projeto de poder, né? Um projeto de poder corporativo de uma instituição que, ao longo dos anos aí pós-constitucionais, passou por algumas mudanças muito drásticas na sua composição e na sua própria doutrina de atuação corporativa. Mas vamos por etapas. Nós temos que entender, para entender esse processo da Lava Jato, temos que entender os atores. Quem são esses atores, né? Quem são os procuradores da chamada República de Curitiba, né? No Brasil, nós sempre tivemos um Estado fraco, um Estado autoritário, porém fraco, um Estado que não consegue chegar, vamos dizer, aos rincões do país e deixa muita gente desprovida de serviços básicos e de, vamos dizer, daquelas vantagens que se tem quando o poder público investe em políticas públicas. Esse Estado fraco, ele se caracteriza também por uma fragmentação enorme da vontade política dele, né? O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. O Congresso pode muito, mas não pode tudo. O judiciário, o judiciário que são elas, né? O judiciário parece que, nesses últimos anos, ocupou um vácuo de poder e cresceu dentro desse vácuo de poder enormemente, muito mais do que deveria crescer. Numa democracia, num Estado democrático de direito,
o judiciário ele existe para resolver conflitos de direito e, eventualmente, sim, interpretar as leis para resolver esses conflitos, que podem ser conflitos de natureza interindividual ou podem ser conflitos coletivos. Mas ele existe para isso, não mais do que isso. O judiciário não pode se substituir aos outros poderes quando há um conflito com eles para fazer política no sentido amplo, né? Mas, infelizmente, é o que tem acontecido. A Constituição de 88, como reação à ditadura militar, ela foi, vamos dizer, ela foi muito perspicaz em não permitir concentração de poder na mão de ninguém. Para isso, na época, se idealizou que, criando uma instituição controladora que fizesse um contraponto aos arbítrios da administração, se poderia garantir, vamos dizer, alguma estabilidade no Estado de Direito brasileiro. E para isso foi criado esse novo Ministério Público, que já vinha se habilitando como um órgão de resolução de conflitos coletivos desde a Lei da Ação Civil Pública de 1985. Depois, com a reforma também o Código do Consumidor e tudo mais, essa instituição foi criando um verdadeiro networking com a sociedade civil e foi ficando muito prestigiada. E temos que fazer a justiça. Naquela época, os atores desse Ministério Público eram idealistas. Não eram pessoas que estavam buscando o poder a todo custo, mas buscavam, sim, na medida do fortalecimento desse órgão, poder ser um agente de transformação social, né? Nós tínhamos, na época, vários atores dentro do Ministério Público com visão progressista, né? E alguns, inclusive, vieram a ser procurador-geral da República, como, por exemplo, Cláudio Fonteles, né? Mas o projeto que se tinha naquela época era um projeto que necessariamente passava pela articulação com a sociedade civil. Um parênteses. Na década de 80, quando isso começou a germinar, nós passamos por um período de forte ativismo social, principalmente nos grandes centros urbanos, com as criações das associações de moradores, Federação das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, né? Isso tudo gerou um ativismo social muito grande e o Ministério Público passou a participar desse ativismo social. Então, isso fez parte de todo um projeto naquela época. E o Ministério Público era um ator desse, estava no meio disso. Bom, o que aconteceu? Quando veio a Constituinte, de 1987, 88, o Ministério Público estava perfeitamente habilitado para ser um ator importante na relação entre o Estado e a sociedade. E trabalhou para isso na Constituinte. Fortaleceu-se enormemente, conseguiu prerrogativas excelentes para seus membros que não existem no direito comparado. O membro do Ministério Público no Brasil ele tem as mesmas garantias que um juiz, né, de independência, de atuação autônoma, de gestão autônoma do seu órgão, e lhe foi dada essa missão de ser, vamos dizer, o tutor, ou melhor, diferentemente da Alemanha e outros países, não há lógica nenhuma na remuneração no serviço público, né? Acaba, no Brasil, ganhando mais nas carreiras do serviço público quem tem mais prestígio. É aquela coisa, quem não chora não mama, né? E o Ministério Público, com seu prestígio, conseguiu se alavancar ao topo, pode-se dizer, da cadeia alimentar do serviço público. Passou a ser uma carreira muito prestigiada e muito bem paga. A ponto de, só para dar alguns parâmetros comparativos,
né? Durante um certo período, digamos, o Ministério Público recebia mais do que general de 4 estrelas, enquanto general de 4 estrelas estava recebendo, na época, R$ 15.000, o Ministério Público recebia, início de carreira, R$ 22.000. Um embaixador recebia 19.000, Ministério Público, 22.000. Um professor titular recebia 10.000, 12.000, Ministério Público, início de carreira, 22.000. Quer dizer, uma situação completamente desproporcional dentro dos ganhos do serviço público. E claro que, no momento que essa carreira acabou se fortalecendo, aconteceram duas coisas. Primeiro, que chamou a inveja de outras carreiras, que queriam estar ao sol que nem o Ministério Público. E começaram a disputar atribuições. Por exemplo, a polícia. A polícia não se conformava de ter, vamos dizer, que se submeter ao Ministério Público naquilo que a Constituição chamou de controle externo da atividade policial, né? Eles não viam razão de se encontrarem hierarquicamente inferiores ao Ministério Público. Ao mesmo tempo, o Ministério Público, com todo esse poder que tinha, começou a entrar na seara da polícia e começou a instruir as suas acusações com investigações feitas pelos próprios procuradores. Aí a polícia diz, bom, não só eles estão melhores, mais aquinhoados do que nós, como agora ainda querem tomar da gente nossas funções estrategicamente importantes, aquelas funções com que a polícia pode também exercer algum tipo de pressão para ganhar bem no serviço público. Por quê? Porque se vocês olharem hoje, quais são as carreiras mais bem remuneradas no serviço público brasileiro? Polícia, Ministério Público, Advocacia Pública, auditores fiscais, auditores do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque eles têm poderes graves nas suas mãos com que eles podem colocar a administração contra a parede. Eles são um verdadeiro risco à governabilidade. E eles usam essas suas funções também para encontrar prestígio dentro do quadro do serviço público e ficarem também acima da média dos ganhos do serviço público. Se vocês olharem professores, por exemplo, o que um professor pode exercer de pressão no serviço público? Nenhuma. Ele pode fazer uma greve. Depois ele vai ter que repor as aulas. Não é isso? Então, o professor sempre ficou com os seus ganhos baixos, enquanto essas carreiras ficaram com seus ganhos muito altos. E isso, portanto, gerou esse tipo de competição dentro do serviço público por essas funções graves e estrategicamente importantes para criar risco para a administração pública. Com isso, a polícia briga com o Ministério Público, a advocacia pública briga com o Ministério Público, e briga com a polícia, que briga com a Defensoria Pública. Né? São órgãos que nunca se entendem, porque cada um quer tomar do outro as suas funções para ser tão bem remunerado quanto o outro. E, ao mesmo tempo, o outro efeito disso, além de agravar essa fragmentação da vontade política do Estado, o outro efeito desse prestígio foi que essa carreira passou a ser um atrativo para uma clientela que antes não se interessava por ela. Quando eu entrei no Ministério Público, em 1987, era uma carreira remunerada razoavelmente, mas estava dentro da média do serviço público. Para ter uma ideia, eu antes era assistente jurídico do Ministério da Educação. Eu, quando fui ser procurador da República, tive um decesso de ganhos. Né? Não era das mais bem remuneradas, mas era uma carreira interessante, porque você atuava junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Federal de Recursos, então tinha um certo prestígio, mas sem que isso se refletisse necessariamente nos ganhos. Agora, no momento em que esse prestígio se junta a ganhos altos, claro que começa a atrair aquela classe média alta que antes iria para os grandes escritórios de advocacia, eventualmente iria para a carreira diplomática, mas nunca iria para para uma função de um Barnabé da Justiça. Né? Mas agora começou a se interessar. E
Quando o Brindeiro, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi procurador-geral da República, resolveu abrir as porteiras para os concursos públicos, né? Em função da chamada interiorização da Justiça Federal. Com isso, o Ministério Público começou a fazer concursos com mais de 100 aprovados, coisa que nunca acontecia antes. Só ter uma ideia, meu concurso de 87 foi realizado 3 anos depois do concurso anterior. Nosso concurso teve 20 aprovados. Agora não, agora eram 108, 120 aprovados. E isso, claro que foi modificando o perfil da carreira, né? As pessoas que estavam entrando eram outras. E teve um reflexo muito grande na carreira, porque era uma entrada em massa, desfigurando realmente o perfil do procurador típico. Vocês vão ver um estudo, por exemplo, feito por Julita Lengruber sobre o Ministério Público, mostrando que esse Ministério Público agora, que começa, vamos dizer, com os governos de esquerda, governo Lula e governo Dilma, já é um Ministério Público essencialmente conservador, né? Um Ministério Público que tem uns meninos que foram nas melhores escolas, as melhores faculdades, né? Sempre tiveram os melhores lugares e entraram nessa carreira para quê? Para ter prestígio, poder e dinheiro, né? Então, esse perfil mudou completamente. E é esse perfil que hoje se encontra dominando a Lava Jato. Não é o perfil daquele Ministério Público ativista social de 1988. Houve uma mudança drástica na composição, né? E essa meninada hoje, eles usam qualquer tipo de recurso para ficar em evidência e colocam qualquer tipo de governo contra a parede. O governo Bolsonaro ainda vai ver o gosto do Ministério Público, né? Porque não tem para ninguém, né? A não ser Fernando Henrique Cardoso, que colocou lá, como Procurador-Geral da República, um engavetador-geral, né? Que passava a mão na cabeça do governo e não deixava nada de desagradável realmente vir à tona contra o governo. Mas os governos do PT que quiseram ser republicanos, né, que sempre aceitaram a chamada lista corporativa para a indicação do Procurador-Geral da República, quebraram a cara, né? Eles não foram que nem Fernando Henrique Cardoso. O Lula sempre dizia isso: eu me recuso a colocar um amiguinho no cargo de Procurador-Geral da República. Eu não tenho nada a temer e, portanto, eu vou colocar na Procuradoria-Geral da República aqueles que a carreira indica. Foi um grande erro. Por que foi um grande erro? Porque a Constituição delega ao presidente da República a escolha. Já tem uma restrição. A escolha tem que recair sobre alguém da carreira. Isso já é uma restrição. Já tem outra restrição. Ele tem um mandato de 2 anos. Ele só pode ser destituído pelo Senado. Mas é importante que a vontade política para indicação seja afirmado por quem tem a legitimidade do voto, que é o presidente da República. Os procuradores, a carreira, não têm legitimidade nenhuma para indicar esse procurador-geral. O que a sociedade ganha com isso? De uma carreira de uns meninos concurseiros indicarem o procurador-geral. Mas me parece que o Lula, nos 2 mandatos dele, ele teve uma visão torta sobre o que era a corporação do Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República sempre teve uma boa interlocução com a esquerda, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, de alguma forma, o PT, que veio do sindicalismo, enxergou nessa associação um sindicato e achou que era simpático. Bom, o sindicato é trabalhador, o sindicato é de esquerda, né? Então, vamos trabalhar com a ANPR. E resolveu prestigiar essa ANPR. Só que a Associação dos Procuradores da República, assim como a Associação de Magistrados, não é sindicato, né? É sindicato só na medida em que está preocupado com seus ganhos e com as vantagens da carreira. Mas não é um sindicato no sentido estrito. Por quê? Sindicatos existem para contrabalançar aquilo que se chama mais-valia, ou seja, a exploração
da mão de obra pelo capital. É para isso que existem sindicatos. É uma estrutura criada para tornar o capitalismo apetitoso, né, para os trabalhadores. É isso que são sindicatos. Agora, no caso da magistratura, do Ministério Público, dessas grandes carreiras do serviço público, não existe mais-valia. Qual é a mais-valia? Onde é que está a exploração da mão de obra de um procurador da República pelo capital do Estado? Não. O procurador da República ele é pago pelos contribuintes, né? Dentro de um orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Não há que se falar em mais-valia. Portanto, não há luta de classes nesse jogo da remuneração do serviço público, né? Pelo menos não nessas altas carreiras, que são, vamos dizer, o topo da cadeia alimentar do serviço público. Eles são uma elite. Então, na verdade, essas associações são muito mais um mecanismo de apropriação do Estado. Eles querem uma parte do Estado para chamar de seu, né? E usam esse Estado para se prestigiar. Usam seus poderes para isso. Então, é um mecanismo muito diferente e o PT errou muito em não ter reconhecido os riscos desse mecanismo de apropriação do Estado pela corporação do Ministério Público e aceitou essa lista tríplice. Bom, com isso nós passamos a ter alguns procuradores que não se sentiam nem um pouco obrigados em relação ao governo que os indicou, mas muito mais obrigados em relação à classe que os elegeu, né? E isso levou a atitudes que alguns chamariam de independência do governo, mas, na verdade, oportunismo corporativo, né? O mensalão já foi uma parte disso, porque Antônio Fernando, quando fez a acusação do mensalão, ele pegou esses meninos muito bem instruídos, todos eles com excelente formação, para fazer a denúncia. E esses meninos fizeram uma denúncia política, uma denúncia que agradou a corporação enormemente, que encontrou eco numa mídia que queria desgastar o governo do PT e se fez ali um laboratório da articulação da corporação com a grande mídia. Isso foi o mensalão. Foi um laboratório para o que viria depois. No mensalão se tentou derrubar o governo Lula e não se conseguiu. Antônio Fernando, pelo menos, e Gurgel tiveram esse cuidado de ir até um certo ponto para atender às demandas corporativas, mas não chegaram a colocar em risco a governabilidade. Lula nunca foi tangenciado pelo mensalão. Foram os companheiros do partido, mas ele mesmo nunca foi tangenciado, né? Mas, quando Rodrigo Janot é escolhido, ele é escolhido de outra forma. Aí tem também muita questão da personalidade do procurador-geral, né? Muita questão da personalidade. Rodrigo é um carreirista. Se comparado com os outros companheiros que ocuparam o cargo antes dele, né? O Gurgel, o Antônio Fernando, o Wagner, que quis ocupar e não conseguiu, essas outras pessoas tinham uma formação humanista muito mais profunda do que do Rodrigo. Rodrigo Janot, a carreira dele profissional, começa como advogado do Banco Nacional, né, do Magalhães Pinto. Ali ele é o advogado que é responsável para demitir funcionários do banco. Ele chega lá no banco com os papéis todos, chama o funcionário que é para ser demitido, diz para ele quais são os seus direitos. Quando o Rodrigo entra na agência do banco, o funcionário já não volta mais para o lugar de trabalho dele, já leva uma caixinha com todas as coisas dele lá dentro e já entregam para ele. Então, ele era a pessoa temida dentro do banco, né? Aquele como se fosse a morte, né? com o seu instrumento lá para cortar, né? A sua enxada para cortar as cabeças. Esse era o Rodrigo Janot. E ele me falou isso pessoalmente, algumas vezes, que ele não sentia nenhum remorso, ele achava, bom, perdia realmente o emprego um pai de família, mas um outro pai de família ia para o lugar dele. Então não tinha nenhum problema. Ou seja, é uma pessoa que tinha um sangue frio, né? Muito carreirista. Fez esse concurso para procurador da República para chegar em Brasília. Ele se transferiu de Belo Horizonte para Brasília, mas como procurador, ele ficou na primeira instância. Ele nunca foi para o Supremo,
nunca teve, vamos dizer, um brilho próprio na carreira, né? Mas onde é que ele conseguiu se adiantar? Ele grudou em pessoas na carreira que sabiam que podiam alavancá-lo. Cláudio Fonteles, Wagner Gonçalves, e ficou na cola dessas pessoas que acabaram puxando ele para cima. E ele conseguiu ser, por indicação do Wagner, conseguiu ser presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Depois disso, ele vai ser diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União e consegue, portanto, com isso, dar um brilhozinho à carreira dele para poder almejar, fechar a chave de ouro, né? Todo esse esforço profissional dele sendo procurador-geral da República, que era o sonho dele, né? Era um sonho pessoal. Só que Rodrigo, para isso, ele se aliou a pessoas que eram de esquerda, né? A mim, ao Wagner, e realmente eram 30 anos que a gente conhecia ele. A gente sabia de algumas fraquezas dele, mas sabia também que ele não era mau caráter, pelo menos nunca tinha mostrado isso antes. Então, acreditando em Rodrigo Janot, a gente começou a achar, bom, então é a vez dele para ser procurador-geral, e foi feito todo um trabalho, eu estive à frente disso, junto à presidente da República, junto ao ministro da Justiça, junto ao advogado-geral da União, para que ele fosse indicado para ser procurador-geral da República. Note-se que o Rodrigo era o primeiro da lista, porque ele fez uma campanha profissional. Ele contratou gente de imprensa, de publicidade, para fazer a campanha dele. Nunca antes uma campanha tinha sido feita desse jeito. Agora, ele tinha uma situação difícil. Por quê? Porque a presidente da República era uma mulher e tinha duas mulheres na lista tríplice. A Ela Vieco Folkmer de Castilho e a Débora Duprá. As duas pessoas claramente progressistas e que contavam com simpatia da Dilma. Então, foi um osso duro de roer de fazer Rodrigo Janot procurador-geral. Quem foi essencial nisso, a pessoa mais importante para isso, foi Sigmaringa Seixas e, por outro lado, também o ministro Ricardo Lewandowski. Foram os dois que realmente fizeram a diferença para chegar o nome dele a presidente Dilma Rousseff, que nem o conhecia, nem sabia quem ele era. Aí Rodrigo chega a procurador-geral da República. No primeiro ano, ele tenta realmente fazer um equilíbrio entre o governo e a corporação. Um equilíbrio muito difícil, porque a corporação, naquela altura, vamos dizer, no auge do mensalão, um processo sendo julgado em 2013, aliás, 2011 a 2013, tinha uma postura extremamente antipetista, né? E ele tendo sido indicado por pessoas do núcleo do PT, né? Ele fez um verdadeiro jogo com José Dirceu, a quem ele visitou, trouxe Genuíno 2 vezes para a casa dele para jantar, né? Então, ele fez todo um jogo de publicidade dele junto à esquerda que permitiu ele chegar lá. Agora, ele fica naquela situação. A categoria é de direita e ele contando com apoio da esquerda, né? E no primeiro ano ele tentou fazer esse equilíbrio, mas logo a situação começou a entornar. Por quê? Porque ele tinha convidado em agosto Genuíno ainda para jantar na casa dele, quando ele prometeu a Genuíno que ele ficaria, Genuíno, ficaria tranquilo, porque ele não ia deixar acontecer nada a Genuíno. E umas 3 semanas depois de tomar posse como procurador-geral da República, o que Rodrigo Janot faz? Pede a prisão de Genuíno. E sendo que Genuíno estava numa situação muito delicada, ele tinha tido um infarto na aorta, né? Então, uma situação de risco de vida. Ele não quis nem saber, mandou prender, né? E aí a coisa realmente, ele começou a mostrar a face dele, uma pessoa que não quer correr risco por outras pessoas, que tem um projeto de carreira dele que vai acima de tudo. Eu fiquei, naquela época, numa situação, vamos dizer, constrangedora, porque eu era vice-procurador-geral eleitoral dele, e eu entendia o meu papel ali
garantir que as eleições de 2014, dentro daquele ambiente extremamente contaminado de 2013, com aquelas manifestações, fosse uma eleição justa, que ninguém tentasse instrumentalizar aquela crise daquele momento para criar obstáculos para o PT e para seus candidatos. Isso aí, vamos dizer, era uma missão. Não que tratasse de beneficiar o PT, mas que não deixasse, em bom português, fazer sacanagem, né? E tanto que foi uma eleição, apesar de tudo, bastante equilibrada, né? Não foi ninguém foi beneficiado, e no final Dilma consegue vencer por uma margem muito pequena, né? Mas depois das eleições parece que o caldo derramou, né? Derramou o Rodrigo Janot em 2014, né? Portanto, no primeiro ano, no ano da eleição, ele permite a instalação dessa força-tarefa da Lava Jato. Os antecessores dele nunca deixaram se criar formalmente forças-tarefas. Primeiro, porque não existe previsão legal. Não há nenhuma normativa interna a respeito de forças-tarefas. E Antônio Fernando e Gurgel sempre debocharam dessa pretensão dos meninos da base da carreira de criar forças-tarefas, dizendo que esses meninos estavam vindo muito Miami Vice, né? Porque não havia espaço para task force dentro de Ministério Público. Eles já falavam isso debochadamente. Nunca deixaram criar forças-tarefas. Por quê? O que dizia Antônio Fernando sobre forças-tarefas? A força-tarefa é um aparato tão vistoso, que ninguém cria uma força-tarefa para arquivar um processo. Então, o tamanho da força-tarefa exige dessa força-tarefa que ela entregue um produto, né? Portanto, já está de antemão determinado que vai haver muitas denúncias, muita polícia, muito helicóptero, muito showzinho e, sobretudo, muitas condenações e prisões, né? Então, não se pode trabalhar desse jeito. O Ministério Público, ele, a partir da Constituição de 88, ele é um magistrado. Então, ele tem que trabalhar com o princípio da legalidade. E ele é um fiscal da lei, significa que, quando ele sabe da inocência de alguém, ele é obrigado a pedir absolvição. O Ministério Público não é um Ferrabras, né? E isso, os seus antecessores, os antecessores de Rodrigo Janot, sempre tiveram esse tipo de cuidado, de não permitir que o Ministério Público desandasse para ser um Ferrabras. E por isso foram contra essas forças-tarefas. Mas Rodrigo não. Rodrigo, ele faz o quê? Ele se cerca no seu gabinete de gente nova da carreira, deixa os antigos mais experientes para lá, e esses novos fazem ele, então, levar ao Conselho Superior um ato de designação dessa força-tarefa Lava Jato. Ao mesmo tempo, ele, embevecido pelo apoio corporativo, resolve aceitar um convite para ir para os Estados Unidos em março de 2014, né, para visitar o Departamento de Estado, de visitar o Departamento de Justiça, visitar a Organização dos Estados Americanos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros, para um projeto corporativo grande. Não há dúvida nenhuma de que, naquela visita, ele lança as raízes para o trabalho entre os Estados Unidos e o Brasil na Lava Jato, né? Ali, realmente, começa, então, uma troca informal de informações que vão permitir colocar em xeque todo o modo de trabalhar da Petrobras e também da indústria da construção civil, que sempre girou em torno desses grandes investimentos e sempre teve uma cultura promíscua do público e do privado. Só um parênteses. Na época de Shigeaki Ueki, como presidente da Petrobras, isso é, no governo Médici, né, já se sabia, já se falava na Wall Street que a Petrobras era a estatal que mais bem remunerava no mundo, porque só tinha milionário desfilando nos Estados Unidos. Isso na época do Médici.
Quer dizer, a gente sabe que a Petrobras sempre teve esse problema de opacidade de sua atuação empresarial, porque os investimentos sempre foram bilionários, é uma empresa gigantesca. E os políticos sempre pulularam em volta desse, vamos dizer, gigante para financiar as suas campanhas, juntamente com essas empresas construtoras civis que ofereciam toda a tecnologia de prospecção para a Petrobras. Então, isso não foi diferente no governo Fernando Henrique Cardoso, isso não foi diferente no governo Lula, nem diferente no governo Dilma. Aliás, os diretores da Petrobras, do governo Fernando Henrique Cardoso, da época do Reichstag, foram praticamente todos eles assumidos dentro da Petrobras do Lula. Portanto, essas práticas que chamaram a atenção de uma certa promiscuidade política, isso significa que as empresas que, ao mesmo tempo, eram licitadas para contratos bilionários da Petrobras, eram também aquelas empresas que financiavam campanhas eleitorais, né? Esse tipo de relação já foi muito cedo que foi descoberto isso. E nunca alguém fez alguma coisa. A não ser quando aí começa, no governo Lula, a prospecção do pré-sal, que aí muda, vamos dizer, o patamar de investimentos e o patamar de interesse internacional na empresa, principalmente porque tanto o Lula quanto depois a Dilma adotam uma política nacionalista em relação aos frutos dessa riqueza nacional que é o petróleo do pré-sal, né? Isso chama a atenção de outras empresas que gostariam muito de fazer parte desse botim. Por quê? Porque diferente do petróleo do pós-sal, né? O petróleo, por exemplo, da bacia de Santos, da bacia de Campos, o normal, né? Onde a prospecção envolve risco, você pode achar ou pode não achar petróleo, investir milhões e milhões de dólares, no final sair com as mãos vazias. No pré-sal, esse risco não existe, porque o pré-sal está todo ele mapeado por satélite. E em qualquer canto que você furar, vai ter um custo alto, mas vai ter muito petróleo, né? Então, não havendo o risco da prospecção e o custo da prospecção ter sido feito todo ele pela Petrobras, não fazia sentido remunerar, né, aquelas empresas que viessem a explorar o petróleo do pré-sal da mesma forma que eram remuneradas no pós-sal. Mas isso gerou vamos dizer, muito desentendimento e, claro que essa riqueza também gerou muita cobiça dessas grandes multinacionais petroleiras que exercem uma grande influência sobre o governo americano já desde a época do Bush, e não foi diferente nem com Obama e não é diferente com o Trump, né? Então, o Brasil passou a ser disputado pela primeira vez, né? E sua política nacional também. E o Janot, bobalhão de carreirinha, né? Pensando na sua carreirinha, no seu projetinho político, vai lá para os Estados Unidos, porque acha isso muito chique, é sexy, né? Falar com governos estrangeiros, a completa margem do processo diplomático formal, né? Faz as suas combinações e acaba sendo aquilo que se costuma chamar na política, desde a época de Stalin, de useful idiot, né? Um idiota útil, né? É o que ele acabou sendo para os americanos e abriu realmente, escancarou com isso a Lava Jato. Tinha ali um juiz em Curitiba também altamente narcisista, né? Querendo aparecer, né? Que praticamente entregaram toda a indústria de construção civil brasileira nesse processo da Lava Jato. Claro que Lula, desde o início, era a cerejinha do bolo. Não tem dúvida nenhuma nisso. Ele era a cerejinha do bolo porque já escapou do mensalão. Os colegas da carreira nunca se conformaram com isso. Note-se que a denúncia feita pelos meninos no mensalão escolheram 40 acusados. Para quê? Para deixar subentendido que havia o Alibaba, né, como chefe dos seus 40 bandidos.
Então, eles queriam já deixar o Lula, vamos dizer, como uma reserva, só que não conseguiram. Ninguém deixou chegar a esse ponto, porque se sabia perfeitamente que não se podia sacrificar toda uma nação e seu projeto de Estado, né, por conta da ambição de uma carreira, de uma corporação. Então, essa ideia estava muito clara nos ministros do Supremo, até onde se podia chegar. Não se chegou no Lula. Mas sabia-se, desde a época, daquela época, que Lula seria sempre a cerejinha do bolo num processo, vamos dizer, persecutório mais amplo. Bom, a Lava Jato deu essa possibilidade. Só que, realmente, os fatos escolhidos contra Lula são fatos absolutamente sem significado. Eles não conseguiram achar nem dinheiro com Lula, que Lula mora no mesmo apartamento há mais de 40 anos. Né? É uma pessoa de estilo de vida frugal, não se vê Lula fazendo nenhum tipo de extravagância. Ele tem uma família que ele suporta, ele é esteio dessa família. E o que ele conseguiu ganhar depois de largar a presidência da República era na base das palestras feitas, assim como Fernando Henrique Cardoso também ganhava dinheiro com palestras. Né? E com isso ele conseguia razoavelmente manter aquele Instituto Lula e conseguia dar algum apoio à sua família. Era isso. Mas nunca a ponto de dizer que Lula tinha recursos. Não. Ele sempre teve uma vida frugal, muito diferente do antecessor dele, Fernando Henrique Cardoso, que sabe-se lá como, né, conseguiu um apartamentão, que é um verdadeiro palacete, lá em Genópolis, muito além dos ganhos de um professor da USP aposentado. Né? Então, quer dizer, isso nunca foi perquirido. Agora, Lula, que mora em São Bernardo do Campo, no mesmo apartamento de sempre, então, contra ele se diz que ele teria feito um negócio com a OAS sob um apartamento no Guarujá que nunca lhe pertenceu. Vamos ver o que aconteceu, o que foi esse apartamento. Lula, com suas palestras, ganhava um dinheirinho e Marisa chegou e disse assim, olha, vamos investir esse dinheiro em alguma coisa, né, para não deixar isso solto, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. E resolveram, então, comprar uma cota de uma cooperativa de construção de um apartamento no Guarujá. Ora, a cooperativa de construção já é coisa de gente de classe média remediada, não é exatamente coisa de ricaço. Né? Nenhum apartamento era um apartamento de perfil, né, de luxo. Era um apartamento de uma cooperativa. O azar é que a cooperativa faliu. Depois dela ter vários anos pago a prestação disso daí, a cooperativa faliu. E a Marisa tentou reaver o dinheiro dela. Foi quando a OAS tinha assumido a continuação da obra. E Léo Pinheiro, né, sempre muito simpático ao Lula, sempre tratou ele muito bem, tal, chegou lá e foi fazer uma proposta de, ao invés de vender a sua cota, que ele ficasse com aquele dinheiro com melhor unidade do prédio, que era uma cobertura triplex. Não era isso que eles queriam. Mas aí Marisa e Lula resolveram ir lá visitar a tal da cobertura triplex. Né? E viram que aquilo lá não dava para eles. Por quê? Eram 3 caixinhas de fósforo, uma em cima da outra, extremamente apertado e pequeno. E Lula, quando ele sai de final de semana e essas coisas, sempre tem um séquito de amigos muito grande. Naquela cobertura, os amigos dele não iam conseguir ficar. Aquilo é um apertamento. Então, o que aconteceu? Eles disseram que eles não se interessavam, tá? E pediram o dinheiro de volta. A OAS ficou enrolando para dar esse dinheiro de volta, que a Marisa acabou entrando na justiça para pedir o dinheiro de volta que ela tinha investido no tal do apartamento. Essa é a realidade sobre o apartamento do Guarujá, que nunca pertenceu ao Lula, nunca foi feito absolutamente nada. Tanto assim é que Léo Pinheiro, quando é preso,
ele depõe e diz que não, que nunca houve, Lula nunca pediu nada, que naquele apartamento não tinha nada a ver, né? E que sim, ele ia melhorar o apartamento, mas isso não tinha nada a ver com recursos de Petrobras nem nada. Isso seria feito como uma simpatia da empresa pelo ilustre adquirente da unidade imobiliária, mas que não tinha nada disso. Só que Léo Pinheiro ficou 2 anos preso, né? E, entre mentes, condenado a 26 anos de cadeia por causa dos outros malfeitos aí da OAS. E aí, então, ele resolve fazer uma delação premiada para reduzir a pena dele. Ele estava desesperado, né? E aí, nessa delação premiada, ele diz exatamente o que os procuradores querem que ele diga, né? Ele simplesmente abre o jogo e diz o que eles querem que ele diga. E aí, então, ele diz não, que realmente isso foi feito com as operações estruturadas da OAS, portanto, era dinheiro para conseguir manter o contrato com a Petrobras. O Lula seria, vamos dizer, para nós muito importante nisso, e para remunerá-lo nesse lobby, a gente deu esse apartamento para ele. Nunca deu o apartamento nunca pertenceu ao Lula, né? Nunca a escritura foi lançada em nome do Lula. Lula esteve lá uma única vez com Dona Marisa para ver o apartamento e não gostou do apartamento. Portanto, não tinha nada a ver com isso. A história é muito mal contada. Agora, quando a gente vê hoje Carlos Fernando, que é um dos meninos muito falantes de Curitiba, dando entrevista no Estadão e dizendo sim, nós fizemos a condução coercitiva do Lula para acabar com a imagem dele. Sim, nós publicamos sim aquelas escutas indevidas, porque era importante realmente mostrar ao país o que estava acontecendo para que Lula realmente e Dilma tivessem a sua reputação diminuída para que a gente pudesse ir para cima deles, né? Ou seja, hoje nós temos uma confissão de alguém que tinha um papel central na Lava Jato, de que tudo isso era feito para destruir a imagem e a reputação de Lula, né? A ponto que se condena o Lula, a quem Moro sempre jocosamente chamava de Naime, né? Há 9 anos, isso é um deboche, né? De reclusão, e depois, a toque de caixa, o Tribunal Regional Federal, né, confirma essa condenação, mas aumenta a pena para 12 anos e 9 meses. Né? E isso a toque de caixa no ano eleitoral, precisamente sabendo que Lula era candidato à presidência da República. Né? E essa condenação foi feita a toque de caixa e já antes tinha se estabelecido uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, passando por cima do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que a presunção de inocência prevalece até ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, nesse caso, o Supremo, então, passou a entender que a execução provisória da pena, depois de confirmada a condenação pela segunda instância, não configuraria nenhuma violação da presunção de inocência. E, portanto, as pessoas podem ser presas para cumprir pena depois da confirmação. Então, isso foi feito a toque de caixa para prender Lula. Né? E Lula está preso, hoje pode-se dizer, sim, claramente, é um preso político. Né? E as pessoas que, vamos dizer, tentaram agir na contramão disso sofreram duras consequências, como, por exemplo, o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu um habeas corpus para Lula se livrar solto e poder participar da campanha eleitoral, e teve a sua liminar descumprida por ordem de um juiz de primeiro grau do Moro. A coisa foi tão descarada que Moro, realmente, com isso, mostrou claramente a sua intenção política de não deixar Lula participar das eleições. A coisa foi tão descarada que depois que o PT consegue ser vencido numa campanha sórdida do Bolsonaro, com mentiras distribuídas a rodo em cima de um impulsionamento industrial de fake news por mensagens em redes sociais,
o Moro aceita ser ministro da Justiça do vencedor, do adversário, do principal inimigo do PT. Então, a coisa ficou muito clara, né? A coisa está sendo até descarada. E hoje nós estamos vendo Lula sendo alvo de um verdadeiro esforço de silenciar, né? De silenciá-lo. Agora, por exemplo, com a nova administração da Superintendência Regional da Polícia Federal lá no Paraná, nós estamos vendo, por exemplo, os advogados não poderem mais ter um amplo acesso, como eles tinham antes, ao Lula. Só podem ir 2 advogados por dia, cada um ficando 1 hora, o que fere completamente o Estatuto da Ordem dos Advogados e certamente deverá ser objeto de alguma inquirição em algum momento. Mas esse é o estado das coisas. E é por isso, portanto, que Lula é, sim, um preso político. Ele foi preso para não poder concorrer nas eleições, que ele teria ganho de Bolsonaro e seria, enfim, hoje, presidente da República. Muito obrigado. Estou aqui à disposição de vocês para quaisquer perguntas. Muito obrigada, professor. Foi ótimo. Eu tenho várias perguntas aqui de pessoas da Alemanha, que vivem na Alemanha, e pessoas também que vivem no Brasil. Eu gostaria de colocar primeiro as perguntas das pessoas que estão aqui na Alemanha, e se o senhor achar que já está respondida, por favor, me avise, tá bem? Um momento. A primeira pergunta é da Uriara Maciel. A Uriara Maciel é uma militante política aqui em Berlim, vive aqui em Berlim, e ela é muito ativa no movimento contra o racismo, no movimento das mulheres e movimento pelo Lula livre também, tá? Ela é do coletivo Mulheres Pretas de Berlim. Diante de tantos escândalos envolvendo a Operação Lava Jato, vide fundo Dallagnol e a soltura de Temer e demais comparsas, o que falta para que esta farsa seja desmascarada e o julgamento sem provas do presidente Lula anulado? Uma esperança. Eu posso, vou fazendo uma por uma? O que o senhor acha melhor? Pode ser, eu vou responder isso rapidamente. Bem, ok, eu vou desligar meu som. Me parece que nós estamos hoje numa situação em que, vamos dizer, a politização dessa Lava Jato está muito escancarada. Janot, na verdade, já escancarou no momento em que ele tentou prender o Temer, né, através de uma conversa gravada pelo Joesley, né, ele tentou atingir o Temer, ele tentou derrubar o Temer, né, por uma razão muito simples, porque o Temer não estava querendo indicar para procurador-geral quem ele quisesse que fosse indicado, né? Então, isso já o desmoralizou completamente. E isso já começou a atingir a Lava Jato. Mas é engraçado que há uma resistência muito grande das cortes superiores em relação à opinião pública, em aferir a opinião pública. Então, nós tivemos muita dificuldade até agora. Mas eles foram longe demais. Com essa fundação Lava Jato, e agora com esse embate deles contra o Supremo Tribunal Federal por conta da competência da Justiça Eleitoral, começou realmente vamos dizer, a cair a ficha de muitos ministros de que a Lava Jato, se não colocar freio, daqui a pouco os alvos da Lava Jato são os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E isso me parece que está mudando um pouco o clima e também aliado à morte trágica do neto do Lula, isso tudo gerou um caldo hoje que me parece que pode dar alguma modificação nessa situação do presidente Lula. Esperemos que sim. Vamos então para a próxima pergunta. Vamos então para a próxima pergunta. A Érica Caminha Hassmann, do coletivo que eu pertenço, um membro do coletivo também, do Deutsche Initiative Lula Livre, tem uma pergunta para o senhor. Se o senhor acha que se tivesse sido ministro da Justiça antes daquela data que o senhor entrou, teria conseguido barrar os desvarios da Lava Jato? Olha, isso é muito difícil de dizer, né? O ministro da Justiça não tem ascendência sobre o Procurador-Geral da República.
né? O ministro da Justiça, ele é um agente político, né? Ele tem, vamos dizer, a função de intermediar conflitos entre o governo e o judiciário, mas não é a ponto de poder impedir uma onda desse tamanho como aqui, esse tsunami que o Janot criou. Tá? E tinha outro problema. O Zé Eduardo, quando ele era ministro da Justiça, ele tinha um problema que era manter um equilíbrio de um governo que contava, dentro do seu seio, com pessoas que eram inimigos do PT. Né? Então, esse equilíbrio era extremamente complicado. Só como exemplo, não houve uma única demarcação de terras indígenas na época do Zé Eduardo. Por quê? Porque havia a bancada ruralista que estava na base de apoio do governo e não podia ser desagradada essa base de apoio do governo. Quando eu fui ministro da Justiça, o PMDB já tinha saído do governo, já tinha declarado guerra a Dilma. Então, eu tive a liberdade de fazer aquilo que o Zé não fez, que foi pegar tudo aquilo que estava dentro do armário de terras indígenas e tratar de identificar, reconhecer e demarcar o que tinha para demarcar. E realmente fiz isso. Gerei uma crise enorme na bancada ruralista, mas, como se costuma dizer, uma banana para eles, porque, afinal de contas, não tinha mais ninguém deles apoiando o governo. Então, isso dá uma liberdade para a gente fazer coisas que o Zé não tinha liberdade de fazer. Agora, isso sim, né? Houve uma enorme tendência, uma tendência muito forte de eu ir para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Fachin. Né? A Dilma queria me indicar, acabei não sendo indicado por pressões dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente Gilmar Mendes, né, que fez todas as pressões que ele pôde fazer para impedir que eu fosse indicado. Mas isso, com certeza, aí eu acho que haveria uma diferença. Se tivesse no lugar do Fachin, com certeza a Lava Jato teria tido um outro encaminhamento e provavelmente o impeachment também. Agora, como ministro da Justiça, eu não tenho essa certeza, não. A Márcia... Então, vamos para a próxima. A Márcia Nunes, do FIBRA. FIBRA é a Frente Internacional de Brasileiros pela Democracia, que é uma organização, um grupo que surgiu do Encontro de Amsterdã de 2017, que nós fazemos parte também. Ela vive em Zaandam, na Holanda. Como a Lava Jato pode ser penalizada caso o Lula seja considerado preso político por instâncias internacionais? Existe esse caminho? Existe essa Olha, nós temos para ser julgado agora, em breve, no Comitê de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aquela reclamação, a petição do Lula em relação ao direito dele de acesso à justiça, o direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, que está, com certeza, vai levar a uma condenação do Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal, quando houve aquela medida provisória do comitê que determinou que o Lula participasse das eleições, o Supremo não deu a mínima bola. E nós ouvimos de vários ministros ali dizendo que as decisões do comitê não são vinculantes para o Brasil, o que mostra um completo desprezo pelo direito internacional. Né? Nossas instituições só prestigiam o direito internacional se isso render viagens diárias, né? E bons restaurantes, bons hotéis no exterior. Mas o direito internacional como uma obrigação para o Estado brasileiro adotar certos padrões de governabilidade, a isso o Brasil nunca observou. O Brasil simplesmente tornou-se parte de uma série de tratados internacionais apenas uma questão de prestígio e não por uma questão de realmente querer fazer a coisa diferente. Não digo que isso não tenha sido o projeto de muita gente que apoiou essa participação do Brasil nesses organismos. Mas a verdade é que, naquilo que diz respeito à atuação governamental no sentido amplíssimo, o Brasil é muito devedor a todos esses tratados internacionais. Portanto, eu não acredito que isso faça uma diferença. O que vai fazer uma diferença, sim, é no momento que começa a cair a ficha. Tá?
E eu acho que essa ficha está caindo, porque a situação que o Brasil está vivendo hoje é uma situação de calamidade pública, né? Nós temos um governo que não governa, que só sabe ficar deblaterando nas redes, xingando, falando mal, e, sobretudo, tendo como alvo hoje o Supremo Tribunal Federal, por conta da postura de alguns ministros que são garantistas, né? Então, esse ataque e essa dissolução da institucionalidade por esse governo fascista, isso está realmente criando uma mudança no clima, né? E eu acho que isso é mais capaz de gerar alguma mudança de postura do que uma instância internacional. Professor... Oi? Professor, eu tenho mais algumas perguntas que vêm de advogados, um juiz e uma professora da Faculdade de Direito de João Pessoa, da Universidade Federal da Paraíba. A primeira pergunta... Um momento, por favor. Tá aqui. Um momentinho, eu já estou encontrando aqui. Daqui, da professora da Paraíba, da professora Renata Rolim, que é professora de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Tá? Ela disse que sempre teve vontade de saber sobre quem é quem no STF, como são as forças lá, que forças representa cada ministro e essas coisas. Se o senhor puder falar. Ela tem mais duas perguntas. Isso é um assunto que, para um advogado militante como eu, é extremamente, vamos dizer, espinhoso de falar. Mas nós podemos dizer, basicamente, que o Supremo Tribunal Federal tem dois grupos antagônicos e tem alguns atores, vamos dizer, meio para cá, para lá, meio vacilantes. Os grupos antagônicos hoje são claramente constituídos, por um lado, Gilmar, Toffoli, Lewandowski e talvez Marco Aurélio, né, como os mais atacados nas redes sociais bolsonaristas. E, do outro lado, vocês vão ter Alexandre de Moraes, Fachin, Fux e Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, né? Então, tem esse. E depois vocês têm dois que, assim, às vezes pendem para um lado, às vezes pendem pelo outro, que é o Celso de Mello e a Rosa Weber, né? Que não tem uma postura muito clara em relação a vamos dizer, ao que clube eles participam, né? Mas vocês têm basicamente essa situação hoje. São 11, né? Temos 4 garantistas, né? Temos 5 antigarantistas, punitivistas, né? E temos 2 que tendem para um e tendem para outro. E exatamente esses 2 fazem a diferença. Porque quando esses 2 se juntam aos garantistas, dá 6-5. Quando eles se juntam aos punitivistas, dá 7-4. Né? Essa é a situação que hoje o Supremo vive. Agora, uma coisa que a gente tem notado também aqui em Brasília é que, desde que o Toffoli passou a ser presidente do Supremo, houve um silêncio. Os que mais gostavam de se manifestar sobre tudo e sobre todos, que era o Gilmar, né? E era Marco Aurélio, né? O Barroso. Esses ministros, de repente, todos ficaram em silêncio. A gente não ouve mais esses comentários. Não sei se isso é uma reação aos ataques que todos eles vêm sofrendo nas redes sociais, um certo receio agora sim, já que o país está em mãos de gente imponderável, que isso pode gerar algum tipo de incidente institucional. Não sei qual é a razão, mas há um silêncio muito maior hoje no Supremo Tribunal Federal, o que não é ruim. Eu não acho ruim. Tá? Eu acredito que não é papel de ministro de Supremo Tribunal Federal ser comentarista de política. Né? Então, é melhor que eles realmente se preservem, porque a gente precisa de uma instituição que tenha capacidade de ser contramajoritária.
E o Supremo tem sofrido muito nesse seu papel, né, por conta do estrelismo de ministros que gostam de aparecer. Isso não é bom. Isso não é bom para a instituição. Então, eu acho muito saudável que agora temos menos protagonismos no Supremo Tribunal Federal. No Brasil, nós temos um problema que as cortes europeias não têm. Tá? Na Europa, Portugal, França, Espanha, Alemanha, né? Os tribunais, eles decidem em câmara. Tá? Os debates não são públicos. Os debates entre os juízes são a portas fechadas. O que vem de público é a proclamação do resultado. Então, não há esse esgarçamento público das relações entre os julgadores. Uma vez eu conversei com o Procurador-Geral da República de Portugal, ele já tinha sido conselheiro do Tribunal Supremo de Justiça de Portugal, e ele falou que a baixaria nesses debates é tamanha que um xinga a mãe do outro, é muito baixo. Né? Que ele, inclusive, preferiu sair de lá porque ele não aguentava mais essa baixaria. Né? A baixaria, a relação como ela é esgarçada. Mas isso não transpira para fora. A instituição para fora fica um monolito. Não, a instituição decidiu assim. No Brasil, não. No Brasil, você sabe que um juiz decide de um jeito, outro decide de outro. Né? Eles debatem publicamente e faltam ir um na jugular do outro. Isso não é bom para a instituição. Infelizmente, a institucionalidade depende também de uma certa, vamos dizer, de um certo cerimonial, né? Uma certa liturgia. E no Brasil, essa liturgia tem sido muito desgastada, infelizmente. Bem, posso continuar nas perguntas? A Renata Rolinha, a professora, também pergunta sobre o processo de condenação do Lula. Gostaria de saber quais foram as principais inovações processuais e materiais da Lava Jato em comparação com a jurisprudência mais tradicional. Olha, a questão mais grave é a valoração da prova. O Brasil adota um sistema que se chama livre convicção motivada do julgador. Né? Ou seja, nós não temos um sistema tarifário de provas, as provas não têm pesos específicos. O julgador, ele toma aquele corpo probatório e fundamenta a sua decisão em cima dos elementos que ele acha que são relevantes. E aí tem um subjetivismo enorme do julgador na apreciação da prova. Tá? Agora, o subjetivismo do Moro foi levado a um ponto tal que não é preciso mais prova cabal. Basta a argumentação probabilística. Né? Isso é uma inovação. Né? Simplesmente não havendo prova, ou, na verdade, tinha uma única prova, que era o quê? A delação feita por Léo Pinheiro. Apenas isso. Né? Não tinha mais nada. O resto tinha quase uma centena de testemunhas inocentando Lula. Mas havia o Léo Pinheiro. Então, ele ignora por completo as cento e tantos testemunhas e se centra num único delator. Sendo que o delator ele nem faz prova, porque o delator, a delação, ela é um projeto de prova. Ela não é uma prova em si. Né? O delator ele tem que mostrar outros elementos para confirmar aquilo que ele diz. E não apenas dizer. E o Léo Pinheiro não mostrou absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o que nós temos no caso da condenação é uma condenação feita na base de achismo. Né? Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Isso já aconteceu, de certa forma, no Mensalão, quando se adotou aquela teoria do domínio do fato para condenar o Zé Dirceu. Né? Porque, na verdade, o que os nossos juristas tupiniquins fizeram? Eles pegaram um termo bonito do direito processual penal alemão de Klaus Voxing, né, que é aquele conceito de Tatherrschaft, né, domínio
do fato, né? E deram uma interpretação completamente diferente a esse instituto. O que é a Tatherrschaft no direito processual alemão? A Tatherrschaft é nada mais do que um elemento a se levar em consideração para distinguir entre participação e coautoria, né? Beteiligung ou Teilnahme, né? E Mittäterschaft. É que o Código Penal alemão ele distingue, diferentemente do Brasil, as consequências da Mittäterschaft e da Teilnahme, né? A Teilnahme é menos gravosa do que a Mittäterschaft na Alemanha. Mas para você distinguir um do outro, o que você usa, segundo Klaus Roxin? A Tatherrschaft. Se o sujeito tem o domínio do fato, ele se torna Mittäter e não Teilnehmer, né? Essa é a diferença. Agora, no Brasil, não é assim. Por quê? Porque no concurso eventual de agentes no direito brasileiro, existe a teoria da equivalência das causas. Isso significa o quê? Tanto faz qual tipo de participação que você teve na ação final, né? Qualquer um que contribua para o resultado de uma ação incide nas penas cominadas pelo crime equivalente, né? Então, o Brasil não faz nenhuma diferença entre instigação, participação ou coautoria. É tudo a mesma coisa. Na Alemanha, não, né? Anstiftung é uma coisa, Teilnahme é outra e Mittäterschaft é outra. Por isso, a Tatherrschaft. No Brasil, a Tatherrschaft não faz sentido nenhum no nosso sistema penal. Não faz sentido, porque não tem essa distinção para você usar esse conceito. Então, o que eles inventam? Eles inventam que a Tatherrschaft seria uma forma quase de culpa objetiva no direito penal. Ou seja, você não teria que demonstrar, vamos dizer, a efetiva contribuição daquele indivíduo para o crime, mas você pode presumir que, em função da posição em que ele se encontrava, domínio do fato, ele tinha como praticar ou evitar o crime. Não tem nada a ver com Tatherrschaft na Alemanha, isso não tem nada a ver com nada. Quer dizer, quem inventou isso achou bonito o nome. Tatherrschaft, domínio do fato, eu vou dar uma interpretação para isso. E é uma coisa que o próprio Klaus Roxin disse que isso não tem nada a ver com ele. Até porque a Tatherrschaft no direito alemão tem que ser provada. Você tem que provar por elementos claros que o sujeito tinha o domínio do fato. No Brasil, não. O domínio do fato é algo que se presume por conta das circunstâncias. Então, a gente vê que a questão da prova já era complicado no mensalão. Passou a ser mais complicado ainda na Lava Jato, em que se passou a utilizar o tal do instrumento da delação premiada, previsto na Lei de 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, e de uma forma bastante deturpada. Os brasileiros gostam muito, os juristas brasileiros gostam muito de dizer que a delação premiada brasileira é uma cópia da collaborazione premiata italiana, né? Mas não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para começar, a collaborazione premiata no direito italiano, que foi instituída na década de 80, década de 90, ela tinha um objetivo muito claro. Era combate às organizações mafiosas e às organizações terroristas, como se dizia na época, que eram as Brigate Rosse e outras, né? Então, como é que a coisa funciona na Itália? O indivíduo que quer sair de uma organização dessa, um pentite, um arrependido, né? Um pentito, ele corre risco de vida. Na máfia, por quê? Ele tem o voto de omertá, né? Que se ele abandona a organização, ele é um traidor e ele é morto. E a família dele provavelmente também. Eles explodem todo mundo para o lado. E no caso dos terroristas, as organizações terroristas também. O sujeito que quer sair é visto como um traidor e também pode levar bala. Então, o sujeito, para sair de uma organização dessa, ele busca o apoio do Estado.
E, para ele poder se proteger, ele entrega a organização para que o Estado possa desbandá-la, destruir essa organização para proteger o indivíduo. Há uma troca, há um medo do Estado em relação à organização e o medo também do indivíduo em relação a essa organização, que faz com que o Estado e o indivíduo se encontrem no mesmo barco e colaborem. Bom, no Brasil não é isso. O delator, ele não tem medo de organização nenhuma, ele não corre risco de vida. O Léo Pinheiro, qual é o risco que ele corria? Era de morgar 26 anos na cadeia, não poder mais tomar o uísque rótulo azul dele, sair da linda cobertura duplex dele e viver realmente lá no CMP, lá em São José dos Pinhais, em Curitiba. Não é uma boa perspectiva para quem está acostumado a uma vida cheio de confortos, né? Então, o Léo Pinheiro, para salvar algo do seu projeto de vida, resolve delatar. Mas ele não tem medo de ninguém, né? Essa organização criminosa no Brasil, ela é uma invenção jurídica, é uma invenção ideológica, porque não se trata de nenhuma organização do estilo mafioso, nem do estilo de uma organização terrorista. Simplesmente a lei diz, organização criminosa, o que é? É uma entidade estruturada, com divisão de tarefas, composta pelo menos por 4 pessoas, né? E que tem por finalidade a prática de certos crimes. Pronto, é isso. Entre esses crimes, lavagem de dinheiro, por exemplo. Isso é uma definição tão ampla, tão ampla, tão ampla de organização criminosa, que você pode até colocar a lojinha de tecido do seu Salim, lá no Saara do Rio de Janeiro, para ser uma organização criminosa. Vou lhe explicar como. O seu Salim e sua esposa, né, a Karina, eles mantêm aquela loja de tecidos. O seu Salim, ele cuida do estoque. A dona Karina cuida do caixa. O genro cuida da logística de transportar as coisas. E a filha cuida de atender os vendedores. Bom, entidade estruturada, composta por 4 pessoas, divisão de tarefas, não é isso? E o que eles fazem? Eles sonegam impostos. Eles não pagam ICMS. E como é que eles fazem isso? Simplesmente maquiam a contabilidade deles e não emitem notas fiscais. Não é isso? Bom, isso é lavagem de dinheiro, grosso modo. E eles são 4, uma entidade estruturada, claro, tem alvará de funcionamento e tudo mais, divisão de trabalho, isso é uma organização criminosa. Agora, dizer que a loja do seu Salim é uma organização criminosa, isso chega a ser, vamos dizer, até um deboche, né? Então, essa é a situação real. Quer dizer, nós temos uma legislação que definiu de uma forma tão ampla que você coloca qualquer coisa. Um partido pode ser uma organização criminosa, um governo pode ser uma organização criminosa, qualquer coisa pode ser uma organização criminosa. E isso está errado, né? E essa é, vamos dizer, isso é um problema da legislação brasileira que foi levado ao extremo da perversidade dentro da Lava Jato. Bem, a próxima pergunta. O Ricardo de Castro Nascimento é um juiz federal do Brasil e ele tem uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a legalidade da prisão preventiva do ex-presidente Temer? Olha, ali eu estou com um desembargador Ratier. Os fatos não são fatos atuais, né? São fatos que já são do conhecimento do Ministério Público há algum tempo, né? Portanto, não tem atualidade, não tem razão, premência para se classificar a situação dele de liberdade, o status libertatis dele, como um risco à instrução criminal, um risco à aplicação futura da pena ou um risco à ordem pública, né? As coisas já vinham acontecendo com conhecimento de muita gente. Aliás, o próprio Ministério Público dizia isso, né? Então, eu vejo muito essa prisão como um ato espetacular que teve por objetivo, na verdade, levantar um pouco a moral da Lava Jato depois de 2 semanas de refrega, quando eles perderam não só a Fundação Lava Jato, como também perderam
a questão da competência da Justiça Eleitoral no Supremo Tribunal Federal. E havia também já uma situação de animosidade entre essa turma da Lava Jato e a Procuradora-Geral. A Procuradora-Geral já há algum tempo está muito preocupada com a possibilidade de Dallagnol ou alguém desse perfil vir a ser Procurador-Geral da República. Não pela figura de Dallagnol, pessoa dele, mas pelo perfil. Quer dizer, aquele tipo de sujeito que gosta de aparecer, de causar riscos e que não sopesa, né, o preço que o país paga por determinados tipos de atuação. Então, ele é um indivíduo que, como Procurador-Geral da República, vai fazer um estrago no país enorme. Então, ela tem esse receio já há algum tempo e isso já começou, essas pretensões políticas da Lava Jato já começaram a criar choque com a Procuradora-Geral. Me parece que prender Temer, que indicou Raquel Dodge, né, tem um certo simbolismo também para essa turma, né? Então, eu acho que ali temos muito daquilo que nós podemos chamar de uma bela prevaricação, né? Na verdade, foi uma atuação feita para atender interesses e sentimentos pessoais, né? E nós não podemos permitir isso. Eu acho que o Temer ele pode ter errado muito, ele foi um traidor em relação à companheira de chapa dele, ele foi sórdido, mas, apesar disso tudo, a gente tem que levar em consideração que ele tem um direito à ampla defesa, tem um direito ao devido processo legal, né? E esses direitos têm que ser respeitados até para Temer, né? E sim, eu defendi publicamente que Temer não podia ter sido preso. Tenho mais duas perguntas. Eu tenho mais duas perguntas. Uma da professora Dolores Zündet, de Assis, é uma militante, né, por várias causas, né? E ela gostaria de saber o seguinte, fazendo um pouco de uma liga aí com o que o senhor acabou de falar, a briga da Lava Jato versus STF afeta o processo do Lula? Assim, em que medida que afeta o processo do Lula? Olha, se afeta o processo do Lula, é até positivo, porque sensibiliza. As pessoas estão hoje vendo até onde esses atores da Lava Jato chegam. Você entra em Curitiba hoje, chegando lá do aeroporto, lá em São José dos Pinhais, você vê um cartaz enorme da chamada República de Curitiba, com os meninos lá perfilados no outdoor, né, dizendo que a Lava Jato é para todos, que a lei é igual para todos, né? Esse tipo de protagonismo para uma organização persecutória que deve trabalhar com o máximo de discrição possível, porque, afinal de contas, é a reputação de pessoas que está em jogo, né? Ela não pode se transformar num herói nacional, né? Isso tem que acabar. E me parece que a atitude desenfreada dele está sensibilizando as pessoas de que realmente se deixou eles irem longe demais. Na época, quando o Theory era o relator da Lava Jato no Supremo, eu tinha uma excelente relação com o Theory, a gente era muito amigo. E se via claramente que Theory era uma pessoa conservadora, mas profundamente legalista. Profundamente legalista. E ele mostrava o incômodo dele com a atuação do Rodrigo Janot nesses processos, que, primeiro, era tecnicamente muito ralo, muito fraco. E, em segundo lugar, era muito voltado à espetacularização. Por que isso? Porque o Rodrigo Janot ficava soltando informações, ou fazendo soltar informações que eram sigilosas de dentro do processo para o grande público. E depois, isso ele fez comigo, o Janot, quando eu era ministro da Justiça, eu fui interpelá-lo por conta do vazamento de informações, e ele disse, não, isso aqui é vazado no gabinete do Theory. Ora, até parece que Theory vazaria informação. Quer dizer, a coisa era muito cara de pau. Eles eram muito cara de pau. E o Theory já tinha começado a perceber isso, né? Ele já tinha começado a perceber isso. Na verdade, o Janot, ele foi muito fraco. Por quê?
Porque que o Janot tinha que ter feito? Ele era o procurador-geral da República. Na hora que esses meninos aparecem com esse caso enorme, ele tinha que assumir a liderança dessa investigação. Por quê? Porque tinha pessoas com foro privilegiado envolvidas. Ele disse, não, quem vai conduzir a investigação sou eu. E aqueles que não têm foro privilegiado, quando eu achar que houver conveniência, eu baixo para vocês. Mas não o contrário. O que ele fez? Ele deixou a força-tarefa pegar o grosso e o controle da investigação toda, e quando a força-tarefa via que tinha alguém de foro privilegiado envolvido, aí mandava para o Supremo. Isso é inversão da ordem natural das coisas. É o Supremo que tem que mandar para a primeira instância, não a primeira instância ficar vendo quando é que eu vou mandar para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, ele perdeu liderança, ele ficou na mão desses meninos. E ele tinha um medo enorme por causa da carreira dele. Né? Ele tinha um medo enorme. Porque a verdade é o seguinte, houve uma tentativa, durante um certo tempo, do Zé Eduardo e do Márcio Tomás Bastos e do Sigmaringa de salvar a empresa nacional desse enorme tsunami que era a Lava Jato. Então, se começou a cogitar de processos de leniência em relação a essas empresas. E um advogado, a mando dos três, foi lá conversar com o Janot e propôs um acordo de leniência. O Janot leu aquele acordo e disse, não, se os meninos lá embaixo concordarem, por mim está bem. Esse advogado ele vai para Curitiba não para falar com os meninos, e sim para falar com a Polícia Federal. E apresenta para a Polícia Federal o acordo, ó, Procurador-Geral da República diz que está por ele, está tudo bem. A Polícia Federal liga para os meninos e diz, olha, tem aqui uma coisa estranha. O Procurador-Geral está acordando aí leniência com um advogado que disse que ele disse que estava tudo bem. Vocês têm que abrir os olhos. Os meninos acharam que Janot estava julgando nas costas dele e revoltaram. Passaram a matéria para a Globo, né? E colocaram os seus cargos na força-tarefa todos à disposição. O Rodrigo ficou louco, ficou doido, com medo dele ser estraçalhado na mídia. Então, o que ele faz? Ele convoca todos esses meninos para Brasília. Ficaram 2 dias no gabinete do Rodrigo, isso eu presenciei, nos tapas, no cacete. Né? No final, ficou acordado o seguinte, nós não nos metemos nos processos do Supremo Tribunal Federal e você não se meta nos processos da primeira instância. Ora, como é que um procurador-geral da República, a quem a Constituição atribui a condição de chefe do Ministério Público da União, artigo 128 da Constituição, ele deixa que os meninos façam uma divisão de tarefa desse jeito. Chefe é chefe. A Constituição diz que o Procurador-Geral da República é chefe. Ele não é rainha da Inglaterra. Chefe manda. Né? Então, ele não poderia ter deixado isso. Agora, ele era um fraco. Ele tinha medo da reputação dele. E ele tinha um sonho de ser Procurador-Geral da República por 4 anos. Então, ele precisaria do voto novamente da rapaziada e precisaria novamente que a Dilma viesse o confirmar. Então, é isso. Né? É isso que infelizmente, aconteceu. Então, vou fazer a última pergunta, né, que é do advogado, vou fazer a última pergunta, que é do advogado Danilo Tarpani, de Santos. Ele faz algumas indagações, mas ele quer saber o seguinte, não seria estratégico para a luta agora pela liberdade do Lula, no nível nacional, internacional, que se focasse, que se escolhesse alguns itens e não adotasse umas pautas tão amplas, né, como, por exemplo, a questão do apartamento, né, que são coisas que são mais fáceis de explicar todo o processo e mostrar claramente que a questão da perseguição por meio jurídico, né, é isso que ele está querendo saber. Eu tenho tentado explicar da maneira mais simples possível. Sempre que me perguntam internacionalmente também, aqui, por exemplo, o Schultz esteve aqui em Brasília, esteve em São Paulo, estive com ele quando ele foi visitar o Lula, e eu explico simplesmente desse jeito que eu estou explicando para vocês. Eu busco não entrar muito na questão jurídica,
porque isso, enfim, as pessoas não têm como guardar todos os detalhes. Direito penal, a gente normalmente é seletivo nos argumentos. A gente pega uns 3, 4 argumentos fortes, a gente centra neles. No momento que você passa a fazer que nem no processo civil, querer pegar todas as nulidades e ir uma a uma, né, tentando desmontá-la, você acaba tendo petições quilométricas que dificilmente são lidas. E a chance de você ganhar é relativamente pequena. Então, eu acho que existem inúmeras nulidades no processo do Lula, tá? Mas não dá para enfrentá-las uma a uma para o grande público. O que você tem que basicamente dizer para o grande público é mostrar esse engano, essa enorme enganação que é essa questão do triplex. Agora, também em relação a Atibaia, que não é diferente, aliás, até mais escandaloso, porque a juíza fez um copy and paste de sentença e disse que o Léo Pinheiro eram 2, né? Aldemário e Léo Pinheiro, as 2 testemunhas, quando o Léo Pinheiro, Léo é só o apelido dele, o nome dele é Aldemário. Né? Então, quer dizer, a juíza trata o Léo Pinheiro como se fossem 2 testemunhas, depois diz que não é o sítio, chama de apartamento, ou seja, ela fez claramente, ela confessou, ela fez um copy and paste da sentença, o que, para mim, é claramente uma nulidade. Né? Não há fundamentação suficiente numa sentença que é produzida desse jeito. Né? Mas o que se pode denunciar é isso. É o quê? É essa história muito mal contada, a perseguição sistemática a ele, o descumprimento de medidas internacionais, o descumprimento de uma ordem de habeas corpus por articulação de um juiz de primeiro grau, um juiz que condenou o Lula e o perseguiu durante anos a fio e depois virou ministro da Justiça, um procurador da República que pertenceu à Lava Jato, que se aposenta e confessa que a condução coercitiva do Lula foi feita para acabar com a reputação dele. E, da mesma forma, também a publicação ilegal das interceptações telefônicas. Quer dizer, esses fatos são os fatos que mais impactuam a opinião pública. Se a gente entrar em filigrana processual, pode, vamos dizer, ser importante para um operador do direito raciocinar, mas não impactua. É isso. Professor Eugênio, muito obrigada. Tá? Obrigado a vocês. Estou aqui à disposição. Por bastante tempo, né? O senhor falou, nossa, foi excelente para nós, assim, é um grande impulso, esclarecimento de muitas dúvidas que nós temos por aqui também, e os próximos passos, agora eu vou juntar os 2 vídeos, que acabaram saindo 2, colocar legenda, pretendo colocar legenda em alemão, antes de divulgar, quero passar pelo senhor, né, que o senhor deu uma olhada, sabe muito bem alemão, e depois tocar para frente e divulgar o máximo possível esse vídeo, que ele é muito ilustrativo, ele é didático, ele é ótimo, histórico, tá bem? Dispõe. Tá, muito obrigada pela sua atenção, pelo tempo que você dispôs. E eu queria só fazer um agradecimento no ar aqui ainda ao Wesley Divino, do canal Resistentes, que me ensinou a fazer isso daqui, entendeu? Ensinou a gente do coletivo da iniciativa Lula Livre, tá bom? Muito obrigada, tudo de bom para o senhor, e vamos adiante, vamos na luta, tá? Vamos à luta, tá bom.